Boa noite, seja bem-vindo à live Última Chance para a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar mais um pouco sobre esse tema, porque ele não vai esgotar nunca. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um programa, ela sempre vai continuar e a gente precisa explorar ainda esse tema por uma série de motivos. Oi, Celso. Olá, Regis. Elisete, que saudade tua. Rafael, Ale, sejam todos bem-vindos. Gente, ainda é LGPD, né? Quando a minha equipe falou, vamos falar de LGPD, Sabrina, dá uma última chance, porque precisa ainda tocar nesse assunto. Vocês acreditam que a maior parte dos titulares de cartório que ainda não estão adequados, pelo menos aqueles que demonstraram interesse, são interinos, e justamente o Tribunal de Justiça não libera a verba e o recurso para que os interinos se capacitem. É muito louco isso, né? Então, entre todos os titulares de cartório que eu conheço e que estavam muito preocupados com esse tema, os interinos eles estão num limbo mesmo, porque o próprio Tribunal de Justiça não autoriza, não libera o recurso para que eles façam as capacitações. Mas por que falar de LGPD ainda, né? Provimento 134 já passou. Aqui no estado do Rio Grande do Sul veio o provimento 8 e a corregedoria deu um prazo de 60 dias para os titulares de cartório mandarem a comprovação de todos os documentos, política, relatório de impacto, mapeamento de processo, certificado de todos os treinamentos do líder e dos funcionários, o termo de designação do DPO, o encarregado da proteção de dados, e aí foi uma correria louca. Foi uma função para os cartórios poderem entregar tudo aquilo, porque já fazia muito tempo. E eu senti no coração de trazer esse tema com essa reflexão. Muitos cartórios que já estavam adequados à LGPD muito antes do provimento 134 tiveram que fazer uma correria louca para poder comprovar e enviar a documentação, porque eles já estavam com a documentação desatualizada. Eu quero resgatar, eu quero trazer esse tema no sentido de que LGPD é um processo dentro do cartório agora, e que todos os anos a gente precisa revisitar todo aquele mapeamento, atualizar, porque os processos vão mudando, vão sendo atualizados, e a gente precisa atualizar os registros, o mapeamento. Então vamos resgatar, né? Quando a gente adequa o cartório à Lei Geral de Proteção de Dados, o primeiro passo é capacitar toda a equipe. Treinei toda a minha equipe, todo mundo precisa saber o que é Lei Geral de Proteção de Dados, colocar um óculos de Lei Geral de Proteção de Dados. Com toda a equipe capacitada e o líder, lógico, capacitado, porque ele é o maior interessado, o controlador, né? É o maior interessado que todos estejam, trabalhem com esse óculos da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que encontrar o encarregado da proteção de dados, que é o DPO, e treinar esse encarregado. O encarregado da proteção de dados, ele tem que ter muito mais visão do que o restante da equipe. Por isso, dentro da Cartório Flix, a gente criou um curso de encarregado da proteção de dados que tem 17 horas, porque é a proteção de dados no departamento de pessoal, é a proteção de dados na TI, é a proteção de dados dentro do financeiro. O DPO ele precisa entender de todo o processo e conhecer as ferramentas na prática. Então, quando a gente fala, se eu estiver falando aqui para alguém que não conseguiu fazer ainda, minha primeira dica é capacitar todo mundo, treinar toda a equipe. Depois, definir o encarregado da proteção de dados e capacitar
esse encarregado da proteção de dados para que ele saiba cuidar desse processo, que ele consiga entender e cumprir todas as funções do DPO. Depois desse DPO capacitado, reunir a equipe para poder começar a mapear os processos que a gente trata dados. Mapeando os processos, a gente consegue fazer um relatório de impacto, né? Para poder verificar, analisar todos os riscos de tratamento de dados dentro do cartório e criar planos de ação. Com esse mapeamento de riscos implementado, eu começo a entrar naqueles detalhes de comunicar os clientes, escrever a política de proteção de dados, que nada mais é do que o nosso jeito de ser em relação à proteção de dados do cartório. O provimento ele fala de afixar, de tornar pública essa política, porque todo o cliente precisa conhecer como nós nos comportamos. Mas tem uma coisa que é além, ok? Os cartórios entregaram tudo isso. Ai, ufa! Provimento 8, entreguei, check. Comprovei que eu fiz tudo. Agora começa a segunda etapa, que é quando troca um funcionário, eu preciso capacitar esse funcionário de novo. É que nem ISO. Se eu me certifiquei, se eu tô com um programa de qualidade em dia, vai passar 1, 2, 3 meses, eu troco um grupo de pessoas dentro do cartório por outra, essas pessoas elas precisam mergulhar no sistema de qualidade para não começar a fazer M no processo de trabalho. E o mesmo acontece com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a partir de agora, mesmo que todos tenham entregue e as suas políticas, esteja tudo lá, a gente precisa se preocupar com a atualização e a manutenção do sistema. Porque senão vai passar um tempo e LGPD o que mesmo? Isso era uma coisa que tinha, e as pessoas esquecem todo o cuidado que tem que ter e o comportamento que tem que ter para manter a confidencialidade, a proteção de dados e tudo que envolve essa lei dentro do cartório, que é muito comportamento de funcionário, que é muito gestão. E foi por isso, inclusive, que eu já trago um pitch para vocês, de que nós criamos deixa eu ver até que dia é, gente. Se eu não me engano, até o dia 20 de maio, um mega desconto para quem quer capacitar mais um DPO. Porque ali na frente, eu já estou avisando que o DPO vai sair de férias. Precisa capacitar mais um DPO para que essa pessoa esteja por dentro do processo de trabalho quando o seu DPO sair de férias. Porque se bem ali naquele momento acontece um pedido, um questionamento de um titular da proteção, de um titular de dados sobre informações, como tratam os dados dentro do cartório, quem vai fazer? Quem cuida do prazo? Quem é que assiste? Quem é que controla esse e-mail? Então, parabéns a todos os cartórios que fizeram esse ciclo, que entregaram, que prestaram contas. Se eu não me engano, tem mais um estado que a corregedoria pediu a prestação de contas, o envio de toda a documentação comprobatória, mas agora encerrou uma jornada. A segunda jornada é essa manutenção, é se preocupar com o DPO e é se preocupar com manter todo funcionário novo que entra no cartório precisa ser imediatamente capacitado para a LGPD e capacitado com a política interna de privacidade e proteção de dados, o como nós cuidamos da proteção aqui dentro, em relação às senhas, em relação ao descarte de documentos. Tem muitos procedimentos internos que os funcionários precisam ser capacitados, e essa manutenção é uma atenção que eu chamo agora de vocês, para que não chegue lá no momento das férias e vocês se preocupem, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O DPO saiu de férias, tô sem ninguém aqui, quem é que vai cuidar desse e-mail? Vou perder o prazo. Então, trago para vocês esse lembrete
trago para vocês o mega desconto que a Cartório Flix está fazendo de 50% nessa trilha da encarregada da proteção de dados, para que vocês atualizem. Se entrou novo funcionário, vai lá, atualize e se preparem para ter mais do que um encarregado da proteção de dados para se preocupar com essa manutenção do sistema. Deixa eu dar uma olhada no que eu esqueci de trazer para vocês. Então, em relação ao provimento 8, né? Mas não só o provimento 8, isso para todo o estado. O comunicar no mural todos os clientes sobre quem é o DPO do seu cartório, a política de proteção de dados. Todos os cartórios tiveram que enviar o mapeamento, o fluxo de dados para poder comprovar como é feito o tratamento de dados dentro do cartório. Tudo isso dentro do curso de DPO nós ensinamos. A política de proteção e tratamento de dados teve que ser enviada, que nada mais é do que a tradução de como nós nos comportamos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Neste cartório nós capacitamos todos os funcionários em relação a esse processo. A coleta se dá desta forma, nós tratamos tais dados pessoais, então em relação a todos os processos do cartório precisa se mapear esses dados. O relatório de análise de riscos, quando eu analiso tudo que é feito, eu faço uma análise de onde pode ter um risco, e eu vou trazer para vocês um exemplo simples. No reconhecimento de firmas, por exemplo, se eu faço um processo de tirar cópia autenticada, mas dentro desse processo que eu nem fico com os dados daquele titular, só que a copiadora falhou e saiu uma cópia feia, eu vou ter que tirar outra. Opa, eu estou com dados pessoais daquele título, daquela pessoa. Eu entrego todos os dados num processo normal, eu não fico com aqueles dados de uma cópia autenticada, mas houve um gap, houve um problema no reconhecimento de firmas, na copiadora, e aquela cópia ficou. O que eu faço com essa cópia? Qual é o risco? Como é que eu posso me preparar para mitigar aquele risco? Trazendo para vocês um exemplo super simples do que é o mapeamento. Então, em relação a todas as funções do cartório, quando a gente mapeia, a gente identifica o que pode acontecer de errado, analisa qual é o grau desse risco e cria planos de ação. Esse é o relatório de impacto, que também tem que ser enviado e vai fazer parte da política de segurança da informação. O que acontece? Passa 6 meses da implantação da LGPD, entrou funcionário novo, descarta essa cópia aqui, toca fora, só rasga. As pessoas começam a esquecer de tudo que foi combinado na Lei Geral de Proteção de Dados para manter, para proteger o cartório de qualquer tipo de incidente. Então esse treinamento contínuo, essa atenção do DPO a todo o processo é um papel super importante de vocês, controladores, do titular, dos funcionários, lembrarem, porque eu já entrei dentro de cartório que a LGPD já passou e que as pessoas meio que esquecem, porque elas seguem a vida, elas sabem o que é um dado pessoal, elas sabem que tem uma política, mas elas não vivem a política na prática, porque não estão com essa cultura implantada, e por isso a manutenção do treinamento, o treinamento contínuo nesse processo e o tempo para o próprio DPO seguir fazendo as funções. Muitos cartórios designaram o encarregado da proteção de dados, ele está lá com o nome, ele ainda nem tem um e-mail exclusivo para que ele possa olhar, e já entrou dentro do processo de trabalho, tá com muita coisa, já não deu mais para olhar a LGPD, porque a gente já enviou, entregou tudo que precisava, agora esquece esse assunto. Não, a gente não pode esquecer esse assunto, esse assunto ele é pauta de qualquer sistema de gestão. Quando vocês administram um cartório, vocês se preocupam com finanças, vocês se preocupam com a gestão de pessoas, com o treinamento das pessoas,
para praticar os atos com segurança, e a Lei Geral de Proteção de Dados ela precisa seguir em pauta na vida de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui se temos perguntas. Não. Show, gente. Vim trazer o meu recado. Não acabou, não vai acabar nunca. Na verdade, em um ano da implementação dos processos, está no provimento 134, precisa revisar esse processo, precisa atualizar esse processo, e mesmo implementado, enviei tudo, eu preciso manter todos os meus funcionários, aqueles que entram, os novos, precisam passar por um programa de treinamento para se atualizar com tudo o que aconteceu na Lei Geral de Proteção de Dados. E por isso eu trago essa mega promoção para vocês dos treinamentos da Cartório Flix, do encarregado da proteção de dados, para que vocês tenham mais uma carta na manga, tenham mais um olhar dentro do cartório, além do seu encarregado de proteção de dados. A gente sempre tem que ter um plano B, isso é estratégia de gestão. Eu nunca posso esperar, em gestão de pessoas, eu não ter esse profissional, eu perder esse profissional para o mercado, ou porque ele resolveu mudar de vida, para daí eu me preocupar em colocar em quem eu vou preparar para o lugar dele. Num processo de gestão estratégica, eu sempre estou preparando um plano B, não porque eu estou querendo demitir as pessoas, mas porque eu nunca vou ser pega de surpresa no atendimento para ser pressionado. Então, o programa de conscientização, de gestão do conhecimento, ele serve para que a gente esteja sempre preparando um time reserva para que haja um crescimento contínuo do cartório. E nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Cartório Flix, elas trazem esse bônus. Acabou, ok, entregou, mas dá uma olhada dentro do teu cartório, passa um raio-x para ver quem pode não estar capacitado ainda. Se eu contratei alguém, imediatamente eu preciso manter. A gente tem esses cursos individuais. Muitos cartórios não fizeram a capacitação dos seus fornecedores. Dentro da Cartório Flix a gente tem uma trilha só, um curso exclusivo para fornecedor, para que vocês possam pedir para aqueles que ainda não se capacitaram, se capacitar, e tudo isso está dentro dessa trilha do encarregado da proteção de dados, que está com 50% de desconto, justamente para que vocês vistam a cultura da Lei Geral de Proteção de Dados. Certo, gente? Acho que eu trouxe todo o meu recado. Deixa eu ver com a... Oi, Rafael, tudo bom? Deixa eu ver se eu trouxe todo o recado aqui, porque a Carla sempre vem e me manda um okzinho. Deem uma olhada, entrem em contato, atualizem a equipe. Já começa a ser época de começar a auditar o processo, para que nunca deixe acumular esse conhecimento e para que ele não se perca. Houve todo um investimento na Lei Geral, no mapeamento, uma energia toda, e vocês precisam colocar no calendário a manutenção, a auditoria desse processo, a revisão dos processos, sempre que entra um novo provimento, sempre que se muda o jeito de fazer alguma coisa no cartório ou uma pessoa. E uma atenção especial aos interinos, né? Que ainda estão trancados nesse processo, ainda estão reféns da decisão do próprio Tribunal de Justiça, para que eles possam se adequar também, investir nas capacitações, investir nas consultorias ou no treinamento do próprio encarregado de proteção de dados, que não pode ser uma pessoa simplesmente, eu vou escolher fulano porque é bom, ou porque ele já é o meu substituto, eu vou escolher ele. Esta pessoa, ela precisa ter um treinamento diferenciado. Ela precisa ter um treinamento profundo para poder saber o que fazer, com prazos, com respostas, a quem procurar, quais são as minutas que ele tem que entregar quando ele vai responder a algum tipo de questionamento do titular de dados pessoais. Trouxe meu recado em 20 minutos, essa era a intenção. Trazer sempre mais informações para vocês de forma acessível em todos os canais de comunicação. Trazer essa prevenção, essa visão para os líderes de que, olha, ali na frente meu DPO vai sair de férias,
eu vou precisar de mais uma pessoa, eu preciso me antecipar e capacitar a minha galera e colocar em que momento no meu calendário a revisão desses processos para nunca mais perder esse investimento, essa energia que foi colocada na Lei Geral de Proteção de Dados. Certo, gente? Contem com a Cartório Flix, uma boa noite para vocês e essa live vai ficar gravada. Compartilhem com o líder de vocês para trazer essa dica para vocês sempre serem estratégicos no processo do cartório. Uma boa noite e até logo!